Olá, pessoal! Vamos corrigir os exercícios do capítulo 18, que tem como tema como os métodos contraceptivos podem evitar a gravidez precoce. Então, vamos lá. Atividades finais. A gravidez na adolescência teve uma queda de 17% no Brasil, segundo dados preliminares do SISNAC, Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, do Ministério da Saúde. Em números absolutos, a redução foi de 661.290 nascidos vivos de mães entre 10 e 19 anos em 2004 para 546.529 em 2015. Segundo os dados apresentados acima, os casos de gravidez na adolescência no Brasil vem caindo nos últimos anos, embora não esteja perto dos índices baixos. Podemos ver um ânimo nesse decréscimo. Liste algumas razões que, na sua opinião, então uma resposta pessoal, contribuíram de forma significativa para essa redução. Mesmo essa questão sendo de resposta pessoal, eu listei aqui alguns itens que podem servir aí de exemplo para vocês anotarem nessa questão. Maior atuação, então, dos conselhos tutelares, Também tem a ampliação de programas sociais, como programas da saúde da família, e também tem um programa do governo chamado Saúde na Escola. Tem também a ampliação dos acessos aos métodos contraceptivos, e agora é fácil conseguir, Sistema Único de Saúde, qualquer postinho de saúde você consegue, não só o anticoncepcional, como também preservativo, de graça. E tem também ali o acesso também à educação sexual. Então, conforme forem aprendendo mais sobre o assunto, melhor se previne e assim, não tem filhos na idade de adolescentes, com entre 10 e 19 anos. Como diz aí a questão. Questão 4. Por que o método de tabelinha e a interrupção do ato sexual não são recomendados? Porque o método da tabelinha, ele é muito arriscado, porque se a mulher não tiver o ciclo menstrual dela certinho, se ela for irregular por problemas hormonais ou outros problemas, fica difícil ela acertar o dia certinho que ela vai estar ovulando. Então, ela não sabe qual é o período fértil dela. Então, não tem como fazer esse processo, porque vai dar errado. E no caso da interrupção do ato sexual, também chamado de coito interrompido, também não é confiável, porque vai depender muito da pessoa se controlar e não ejacular. Tá? Então, são coisas difíceis de ter controle. Questão 5. Uma mulher, tentando entender seu ciclo menstrual, resolveu marcar o primeiro dia de sua menstruação em um calendário. Então, o primeiro dia da menstruação dela foi dia 5. Então, vamos marcar aqui no calendário que eu coloquei aqui de exemplo. Então, o primeiro dia foi dia 5. Então, considere que o seu ciclo menstrual seja de 28 dias e que o período fértil seja de 2 dias antes e 3 dias depois da ovulação. Qual é o dia mais provável da ovulação dessa mulher? Bom, se o primeiro dia da menstruação foi dia 5 e o ciclo dela é de 28 dias, qual é o dia que ela vai estar ovulando? A metade de 28, então vai ser no 14º dia. Então é só você contar 14 dias a partir do primeiro dia da menstruação. Então vamos contar aqui, ó. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então é o dia 18 que ela vai estar o quê? Ovulando. Aí ele pediu para marcar o período fértil, que é 2 dias antes. Então 2 dias antes é daqui, ó, até 3 dias depois, que seria esse daqui. Tá? Então a resposta seria o quê? Do dia 16 ao dia 21. Mas às vezes a gente costuma marcar 3 dias antes e 3 dias depois. Mas é porque aqui pediu para marcar só 2 dias antes, Então aqui eu coloquei,
que justamente o dia provável da ovulação dela é o quê? Dia 18. E a pergunta B pergunta justamente isso, né? Indique os dias que correspondem ao período do ciclo que ela deveria evitar as relações sexuais. Então, se ela vai ovular dia 18, conta-se 2, 3 dias para trás, 3 dias para frente. Então, nesse período aqui, do dia 15 até o dia 21, ela corre o risco de engravidar, se não, né, usar preservativo. Questão 6. As pesquisas que envolvem o desenvolvimento de medicamentos contraceptivos masculinos estão investigando a ação de medicamentos capazes de inibir a EPIN, proteína presente no espermatozoide, que é responsável na regulação da motilidade dos gametas. O que é motilidade? É o fato dele conseguir se locomover batendo o flagelo. Então, cientistas descobriram que anticorpos anti-EPIN são capazes de destruir essas proteínas. Explique de que forma o tratamento com esses anticorpos é capaz de configurar esse método contraceptivo masculino. Bom, já que o EPIN, né, que é essa proteína aí presente no espermatozoide, ela faz com que o espermatozoide perca a sua motilidade, então eles não vão conseguir se locomover. Se eles são incapazes de se locomover, eles não vão conseguir encontrar o ovócito para fecundar. Daí esse medicamento serve como se fosse, né, vamos dizer assim, um anticoncepcional masculino, ok? Mas a palavra correta é contraceptivo, né, masculino. 7. Nem sempre os métodos contraceptivos destinam-se apenas a evitar a gravidez. Explique a importância do uso de preservativos que impedem a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. Então, mesmo não correndo o risco de engravidar, a relação sexual ela pode acontecer o quê? Transmitir algumas doenças, né? Algumas infecções. Pode ser infecções causadas por vírus, por bactérias, por protozoários, por fungos, né? Então, se a pessoa não usa o preservativo, ela não está se protegendo contra essa contaminação com esses agentes, né, infecciosos aí, tá? Então, o preservativo não é só para evitar a gravidez, é também uma proteção contra a doença. A laqueadura é um método contraceptivo feminino que possui elevado grau de eficácia. Explique no que consiste a laqueadura e diga se existe alguma possibilidade de uma mulher que passou por esse processo ainda ser mãe. Então, o que é a laqueadura? É o corte, né, que é feito cirurgicamente das tubas uterinas. E a mulher pode engravidar depois disso? Pode, se ela fizer o quê? O processo de fecundação in vitro, né? Não vai ser pelos métodos normais. Ela vai ter que fazer uma fertilização in vitro no laboratório, tá? Pegando ali o óvulo dela, colocando em contato com o espermatozoide para que possa haver a fecundação e depois implantar esse zigoto já dentro do útero, tá? Então, desse jeito ela consegue gerar uma vida, mas processo normal não, por quê? Porque a tuba uterina vai estar cortada e não tem como o ovócito se encontrar com o espermatozoide e assim ocorrer a fecundação, porque o caminho, né, ele se encontra está cortado. 9. A síndrome de Wassermann ocorre quando aderências intrauterinas se formam na parede interna do útero. Essa ocorrência é comum após processos inflamatórios ou cirurgias, em que essa parede sofre algum dano. Dessa forma, a síndrome pode levar a dificuldade na concepção. Identifique a camada interna do útero que sofre danos. Apresente sua importância para a gestação. Então, qual é o nome da camada interna do útero? É o endométrio, né? E qual é a importância dele na gestação? Lembra que o endométrio ele é rico em vasos sanguíneos, ele é supervascularizado? Então, esses vasos sanguíneos e as glândulas irão nutrir e proteger o embrião
nas primeiras semanas de gestação. Então, ele é super importante nesse sentido. E a letra B, explique por que uma mulher portadora da síndrome terá dificuldade de engravidar. Essas aderências, né, que ficam ali na parede interna do útero, prejudica a passagem dos espermatozoides pelo útero, né, e impede assim que eles consigam chegar até o ovócito para poder fecundar ele. E mesmo que a fecundação consiga acontecer, é possível que o óvulo não consiga fazer aquele processo de nidação, que é quando ele se fixa à parede do endométrio. Justamente por causa dessas aderências que ficam no endométrio, aí o óvulo não vai conseguir fazer a aderência ali, ou acontecer a nidação, tá? Então, em ambas as situações, a mulher não vai conseguir engravidar. 10. O homem tem à sua disposição um número muito reduzido de métodos contraceptivos em comparação às mulheres. 2 deles figuram como alternativas importantes para homens que não desejam ter filhos, que é a vasectomia, né, que é aquela parte cirúrgica, e a injeção de gel nos ductos deferentes. Considerando o mecanismo de ação dos 2 procedimentos, qual deles seria o mais recomendado para um homem de 21 anos que iniciou há pouco tempo sua vida sexual? Justifique. Então, um homem de 21 anos, ele ainda é muito jovem, para ele decidir se realmente ele não quer ter filho nunca na vida dele. Então, os médicos não vão fazer vasectomia, porque vasectomia é um método irreversível, né, que é aquele que corta os ductos deferentes. Aí ele muda de ideia depois que quer ter filho, não vai conseguir. Então, esse outro método aí, que é a injeção de gel nos ductos deferentes, vai colocar um gelzinho ali para impedir a passagem do espermatozoide, esse procedimento é reversível. É só tirar o gel dali que o espermatozoide passa novamente. Então, o que seria mais ideal para essa pessoa? Esse procedimento do gel, tá? Porque ele é reversível. Qual composto é utilizado na fabricação da camisinha? Então, ela é feita de quê? Qual é o material, né? A camisinha ela é feita de um material chamado de látex. E por que ela é um método contraceptivo que impede transmissão de micro-organismos entre pessoas? Porque ela forma uma barreira. Lembra que ela é um método de barreira? Né? Então, ela evita o contato da pele, da mucosa, né? E também de fluidos produzidos pelo corpo na relação sexual. Tá? Então, se não tem contato com nenhum desses materiais, não tem como passar, né, ali o espermatozoide e nem outros micro-organismos que podem causar doenças sexualmente transmissíveis. 12. Uma mulher, desconfiando de estar grávida, foi a uma farmácia e comprou um teste de gravidez de urina. O teste normalmente tem um pequeno recipiente para colocar a urina e uma fita para mergulhar no recipiente. Ele detecta a presença de um hormônio que só é produzido quando a mulher está grávida. Sobre esse teste, responda. Letra A. Cite o nome do hormônio que o exame é capaz de detectar no corpo da mulher. Então, quando a mulher está grávida, qual é o hormônio que fica altíssimo no sangue e que tão alto no sangue consegue ser detectado na urina, né? É justamente o hormônio gonadotrofina coriônica humana, conhecido como HCG. Tanto que o nome de teste de gravidez, né, feito no laboratório quando se coleta o sangue é o beta-HCG. Explique o que a levou a desconfiar que está grávida. Então, geralmente, quando a mulher desconfia que está grávida, o primeiro sintoma que ela percebe é quando a menstruação dela o quê? Atrasa, né? Então, provavelmente aconteceu um atraso da menstruação, porque a menstruação ela marca o início de um novo ciclo menstrual. Se atrasou, provavelmente a mulher engravidou ou ela pode estar com algum outro problema. Mas se ela teve relação sexual sem proteção, provavelmente está grávida. 13. Em 1960, foi lançado o contraceptivo oral nos Estados Unidos, que significaria uma verdadeira revolução dos hábitos sexuais no mundo ocidental.
O método veio para garantir a prevenção da gravidez indesejada, uma vez que seu mecanismo de ação implica uma perda temporária da fertilidade. Indique o nome desse método, que constitui em um grande avanço para a sociedade. Então foi, a criação da pílula anticoncepcional. E a letra B pergunta: nomeie o evento que esse método é capaz de inibir. Então, essas pílulas, esses comprimidos, eles são impregnados de hormônio que impede o quê? Que inibe o quê? A ovulação, tá? Questão 14. Explique por que cada um dos seguintes métodos atua como contraceptivo. Aí tem aí, no caso, a vasectomia e a laqueadora, que são aqueles métodos cirúrgicos. Indique ainda se eles agem no sistema reprodutor masculino ou feminino, especificando ali as suas respectivas áreas de atuação, nesses sistemas. Então, no caso da vasectomia, é um procedimento que é feito no homem, tá? Então, vai ser a ação no sistema reprodutor masculino, onde é feito o corte dos canais ou ductos deferentes. E no caso da laqueadura, é feita na mulher, Então vai agir ali no sistema reprodutor feminino, onde vai ser realizado o corte das tubas uterinas, ok? E todos esses dois métodos impedem, que a pessoa fique grávida, no caso da mulher, ou que o homem possa engravidar alguém. 15. Explique como funcionam os métodos anticoncepcionais a seguir, indicando vantagens e desvantagens do uso de cada um deles. Então, a letra A fala aí do diafragma e a letra B do anel vaginal. Então, o diafragma, ele é um material também feito de látex semi-esférico, que é introduzido na mulher, pelo canal vaginal, até chegar lá no início do útero, que é o colo uterino. Aí ali ele vai impedir a passagem dos espermatozoides. E para que a ação dele ainda fique mais eficaz, é usado junto uma pomada espermicida, para matar os espermatozoides que cheguem até ali. A desvantagem é que a cada relação sexual tem que ser tirado, trocado, Porque aí é um meio incômodo fazer isso. E a letra B, aqui, falando ali do anel vaginal. Então, no interior do corpo da mulher, o anel vai liberar o quê? Os hormônios do tipo estrógeno e progesterona, que vai impedir a ovulação. Ele funciona como se fosse a mesma ação da pílula anticoncepcional. Só que em vez de tomar um comprimido todo dia, é colocado esse anel dentro do corpo da mulher, que vai estar ali liberando, esses hormônios na corrente sanguínea. A desvantagem também é que tem que ser feita a troca desse material a cada ciclo menstrual, tá? Então aí tá explicando como funciona e a vantagem e a desvantagem desses dois métodos. Questão 16. O melhor teste para a confirmação da gravidez é o exame de sangue, porque o de urina nem sempre dá certo, Vai depender da quantidade de hormônio que está sendo liberada na urina. O mais confiável é o de sangue, já que por meio desse exame é possível detectar pequenas quantidades do hormônio da gravidez. Aí tem um gráfico aí abaixo que mostra justamente a variação hormonal no sangue de uma mulher grávida. A gente até já viu esse gráfico, na explicação do conteúdo da matéria, um gráfico igualzinho. Aí a letra A pergunta: nomeie o hormônio da gravidez e identifique a curva do gráfico que corresponda a ele. Então, o hormônio da gravidez é aquele que nos primeiros diazinhos aqui, da gestação, ele se encontra em maior quantidade, que é esse aqui, que está representado pela linha azul, que é a seta número 1 aqui, Que é o qual? O HCG. Tá? Então, vai ser a curva 1, HCG. E a letra B, identifique o hormônio progesterona e explique sua relação com a ausência da menstruação durante a gravidez. Então, a progesterona vai ser o gráfico que
está ali como representando a curva 2. Esse hormônio ele mantém o endométrio desenvolvido, sustenta a gravidez e inibe as contrações uterinas. Então, é a progesterona que leva a gravidez adiante. Se tiver uma queda de progesterona, a pessoa não consegue manter a gravidez e acaba abortando. Tá? 17. Novos métodos contraceptivos vêm sendo testados a fim de reduzir os problemas associados ao uso contínuo de hormônios pelas mulheres. Um deles consiste na aplicação de um gel nos ductos deferentes, provocando uma obstrução reversível sem necessidade de uso diário. Indique de que maneira a pílula anticoncepcional feminina e o gel citado impedem a gravidez. Em seguida, informe o local ideal onde os embriões se implantam no caso de gravidez, apresentando uma característica desse órgão que justifique sua resposta. Então, são várias perguntas dentro de uma só, né? Então, o que a pílula anticoncepcional vai fazer, né? Ela é impregnada de hormônio. Todo dia a mulher tem que tomar um comprimido, né? Durante ali o período que vem na cartela, que vai impedir a ovulação. Esse gel que está falando aí, que é colocado nos ductos deferentes, né? No caso do homem, ele vai inibir a presença de espermatozoide no sêmen, porque o espermatozoide não vai conseguir sair, né, do ducto deferente, continuar o caminho para sair junto com a ejaculação. Então, na ejaculação, ou seja, no sêmen, vai ter só o quê? Os líquidos, né? O líquido prostático, o líquido da glândula seminal. Então, só vai ter esses líquidos, da glândula também uretral, mas não vai ter espermatozoide ali porque ele não consegue passar por causa do gel, tá? Qual é o local aí, né? Quem está perguntando aqui, né? Qual é o local ideal onde os embriões se implantam no caso de gravidez? Vai ser o endométrio, né? Dentro do útero da mulher. E apresenta uma característica desse órgão. Qual é uma característica marcante do endométrio? A sua vascularização, né? Ele é altamente vascularizado, ou seja, possui vasos sanguíneos ali, que no caso, se tiver uma gravidez, ele vai nutrir e proteger o embrião, e se não acontecer a gravidez, essa vascularização junto com o endométrio, né, se descama e forma a menstruação. Questão 18. A pílula do dia seguinte, também conhecida como método de anticoncepção oral de emergência, é composta dos mesmos hormônios da pílula anticoncepcional comum, só que em doses mais altas, e põe alta nisso aí, né? Aí a letra A pergunta, por que a pílula do dia seguinte evita a gravidez? Porque a pílula do dia seguinte ela vai atuar inibindo ali ou retardando a ovulação. E caso já tenha acontecido a ovulação, ela interfere o quê? No transporte do ovócito lá pela túbula uterina. Né? Aí vai dificultar o acesso do espermatozoide a encontrar o ovócito. E se já aconteceu a fecundação? Se o ovócito já se encontrou com o espermatozoide, já ocorreu a fecundação, como é que essa pílula vai atuar? Ela vai impedir, então, o quê? A implantação do embrião no útero, né? Que é o processo chamado de nidação. Aí a pergunta B pergunta, quando essa pílula não é eficaz? Porque ela tem um prazo para você tomar. É até 72 horas. Após 72 horas, aí ela não vai fazer milagre, ela não vai fazer nada. Só vai encher o organismo da pessoa de hormônio, mas não vai fazer o processo que está descrito na letra A, né, da questão. Então, após 72 horas, não é mais eficaz, tá? Aí ela não vai interromper o processo de gravidez. E a letra C pergunta, por que não se deve fazer uso indiscriminado em ocasiões recorrentes dessa pílula? Né? Por isso que o nome dela é pílula, também conhecida como pílula de emergência. Ela não é para você tomar toda vez que você esquecer de tomar o anticoncepcional ou, né,
fez relação sexual sem proteção. Por quê? Porque essa pílula ela tem uma dose hormonal muito, muito grande. Tá? Ela é equivalente a uma quantidade de hormônio da cartela inteira do anticoncepcional comum. Então, para você ver a dose de hormônio alta que tem nela, tá? E isso vai provocar ali vários efeitos colaterais no corpo da pessoa. Descontrole hormonal, descontrole da menstruação. Se a pessoa faz uso contínuo disso daí, pode provocar câncer de mama, câncer do útero, então provoca um monte de coisa aí, tá? Então, realmente só pode ser usado em questões de emergência. Questão 19. Considere os gráficos a seguir que representam variações dos níveis sanguíneos de 4 hormônios durante o ciclo menstrual. Então, essa linha pontilhada aqui, ó, que está representada pelo número 1, é o LH, que é o hormônio luteinizante. Esse aqui de baixo, que é uma linha contínua, né, número 2, é o FSH, hormônio folículo estimulante. Nesse de baixo, a linha contínua é o estrógeno e a pontilhada está representando a progesterona. Aí, ele pergunta assim, ó, represente as curvas esperadas para as variações desses hormônios no sangue de uma mulher que toma pílula anticoncepcional, que é normalmente uma mistura de estrogênio, né, estrógeno e progesterona. Então, como é que ficaria a curva do gráfico? Porque aqui, ó, é quando a mulher não está tomando o anticoncepcional. Aqui ele quer que você represente a linha com ela tomando o anticoncepcional. Então, como é que ficaria no caso da nalotrofina, no caso o LH e o FSH? Ficaria assim, ó, uma linha constante, tá? Tanto para o LH como para o FSH. Então, é só você fazer uma linha reta aí. E no caso dos esteroides, né, que é o estrogênio e a progesterona, vai ficar também a mesma coisa, ou seja, quantidade contínua, né, só que um pouco mais alta aqui. Então, vai ficar uma linha reta também, representando aí os dois tipos de hormônio. Aí é só desenhar aí nesse espaço que tem na apostila. Questão 20. A pílula anticoncepcional feminina combinada é composta de estrógenos e de progestanais sintéticos, que impedem a formação do ovócito pelo ovário. Em geral, a mulher toma pílula por 21 dias consecutivos e interrompe o seu uso por alguns dias, em seguida inicia uma nova série. Então, essa interrupção é para que aconteça a menstruação, tá? Alguns médicos, entretanto, prescrevem o uso continuado da pílula, ou seja, sem interrupções. Que diferença no ciclo feminino, particularmente no útero, terá esse segundo procedimento quando comparado ao uso interrompido do medicamento? Então, existem essas duas maneiras de tomar. A pessoa vai tomar a cartela que tem 21 comprimidos por 21 dias consecutivos. Vai parar ali uns diazinhos, completando o ciclo de 28 dias, se for o caso dela, para que venha a menstruação. Mas se ela tomar de forma ininterrupta, ou seja, não tem esse espacinho para vir a menstruação, o que vai acontecer? Então, a pessoa não vai menstruar, ela vai emendar uma cartela na outra e a menstruação não vai acontecer, tá? Então, os hormônios sintéticos, eles inibem a ovulação e promovem o crescimento do endométrio do útero. A interrupção da pílula provoca a queda da taxa sanguínea desses hormônios, o que vai acontecer a menstruação, né? Vai acarretar a menstruação. Se usar de forma contínua, não vai ocorrer a menstruação, ok? 21. Dentre os métodos de contracepção humana, existem aqueles que impedem o encontro dos gametas. Camisinha, diafragma, por exemplo. Tem os que impossibilitam a formação dos gametas, que é o caso da pílula anticoncepcional. E tem um terceiro tipo, que constitui da implantação de um dispositivo intrauterino, chamado de DIU. Esse dispositivo, em sua maior parte, é feito de cobre.
ele consiste em uma alça de material sintético implantada cirurgicamente no endométrio uterino, onde provoca uma inflamação crônica. Esse mecanismo de contracepção, que é o DIU de cobre, difere das duas outras maneiras de um aspecto fundamental. Qual é esse aspecto? O DIU, ele libera ali, já que ele é feito de cobre, ele libera sais de cobre dentro do útero. Esses sais de cobre vai dificultar muito, a locomoção e a sobrevivência dos espermatozoides ali dentro. Por isso que ele impede a gravidez. Só que nem sempre dá certo. Olha essas duas fotos que eu coloquei aqui, ó. Um bebezinho nasceu, inclusive, segurando o DIU na sua mão, e o outro nasceu com o DIU preso na cabeça, aqui, ó, no cabelo. Tá? Então, esses dois casos aqui, o DIU não serviu de nada, não adiantou. A mulher engravidou mesmo assim, e a criança ainda nasceu com o DIU ali agarrado no cabelo e o outro nasceu segurando o DIU, pela mão. Tá? Então, nem sempre esse método funciona. Tá? Questão 22. Uma mulher que deseja engravidar procura se informar com o seu médico sobre o período do seu ciclo menstrual, mais propício para que haja a fecundação. Abaixo é fornecido o calendário hipotético utilizado pelo médico para apontar o período fértil da mulher, considerando o ciclo de 28 dias. Sempre vai ser 28 dias nas questões, tá? Mas as pessoas, é claro, cada uma tem um ciclo de quantidade de dias diferente. Tem mulheres que têm 28 dias, tem mulheres que têm 30, 31 e assim vai, tá? Pode chegar até 40. Então, essa variação aí vai depender de pessoa para pessoa, ok? Mas as questões sempre vai tratar como se fosse de 28 dias. Fica até fácil, resolver. Aí aqui, ó, o número 1, que está marcado aqui, ó, com um círculo, foi o primeiro dia da menstruação. Tá? Então, entre o dia 12 e o dia 16, que é esse que está pintado aqui, ó, foi justamente o quê? O período fértil. E qual é o dia que ela está ovulando mesmo, Então, se começou no dia 1, metade de 28 é 14, então o dia que ela está ovulando é o 14º dia. Então, dia 14 mesmo. Contando 2 diazinhos ou 3 diazinhos para trás ou para frente, você tem ali o período fértil. Aí ele contou só 2 para cada, para trás e para frente. Então, vai do dia 12 ao dia 16 é o período fértil. Considerando o assunto e analisando o calendário proposto, faça o que se pede. Letra A. Com base na ação hormonal do ciclo menstrual, explique o calendário apresentado pelo médico e aponte o dia mais provável para que ocorra ovulação. Então, eu já até expliquei e já até falei, Então, só vou colocar aqui justamente a resposta mais completa, levando em consideração o que ocorre em relação à ação hormonal, tá? Aí depois, uma resposta grande, aí vocês copiem aí, com calma depois. E de que forma a pílula anticoncepcional atua no ciclo menstrual como método contraceptivo? Então, em geral, essas pílulas contêm doses dos hormônios estrógeno e progesterona, sintético, produzido ali em laboratório. Então, esses hormônios vão inibir ali a produção dos hormônios hipofisários, que é o FSH e o LH, evitando assim, o desenvolvimento ali e a ocorrência da ovulação. Então, a pílula anticoncepcional faz o quê? Evita a ovulação, por isso que a mulher não engravida, quando toma corretamente, o remédio. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui, Tem essa figura aí mostrando a combinação de 2 métodos contraceptivos, Um utilizado pela mulher, o outro pelo homem, para que assim, possa ter sucesso em relação a evitar uma gravidez indesejada. Ok? Se ficou alguma dúvida, é só mandar uma mensagem. Até o próximo assunto. Tchau, tchau.